Tipo uma terapia começou, dona Jana. Começou. Tipo, uma terapia que não é uma terapia. Não é uma terapia. Eu acho que é o episódio 5, mas eu não faço acho. ideia se realmente é. Mas não é uma terapia, mas é o quê? Eu esqueci nosso próprio lema. Que é isso, cara? A aula passada. É uma fraude, mas é terapêutico. Mas é terapêutico, verdade. Mas é terapêutico. Mas, dona Jana, tu não lembra de nada, tu não sabia qual era o texto que a gente ia ler hoje. Confundi. Você confundiu, achou que a gente ia falar do texto a semana que vem. Ó, a questão é a seguinte: a gente está assim, 2 textos meus, 2 textos seus, certo? Isso, certo. Então, a gente tem que se organizar para saber direitinho o que é o quê. Hoje a gente vai falar de quê? Saliência? De brocha. Que isso? Pode falar isso? O pincel, pode, claro que pode. Ah, verdade, verdade. Não, nós temos também essa questão, né, do brocha com CH e com X, que é algo que a gente vai mencionar aí durante a leitura do texto. Mas esse texto, dona Jana, foi o texto que deu início aos textos libidinosos. Aos textos libidinosos e enganatórios, de certa forma, certo? Vinha aqui na sacanagem, levei essa lição de vida. Esperava, sacanagem, tive lição de vida. Expectativa. Essa era a expectativa, mas não rolou. Não rolou. Bom, já estamos aqui com nossos fechamentos aqui, acompanhando nossa gravação, né, dona Jana? Já fofocamos aqui antes da nossa gravação e agora podemos, portanto, dar continuidade aí ao encontro de hoje. Então, dona Jana, você vai ler hoje, você tá ligada, né? Tô ligada, a gente faz essa alternância, né? Exato. Tá pegando o meu ar-condicionado aqui, porque eu tô com o ar-condicionado ligado? Tá bem tranquilo. Se meu ventilador estiver pegando também, vocês avisam. Não, tá tudo de boa, não estou ouvindo nada. Então vamos lá, dona Jana. Vamos lá, gente. Então o texto de hoje se chama... Nossa, eu travo a língua. O texto de hoje se chama, dicção de centavos, Enquanto eu tiver língua e dedo. Subtítulo: Brochei. Olha então vamos lá, Dioguinho. Com X ou com CH? Brochei com X. Com X. Com X ainda, olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Nunca aconteceu de você brochar? Relaxa. Você só não é uma pessoa que transa ou transou bastante. E tá tudo bem. Enquanto eu tiver língua e dedo, mulher nenhuma me mete medo. Meu avô costumava dizer. Era só mulher mesmo, vô? O sangue que corre em minhas veias tende a desacreditar. Que isso, hein? Acabei de ver com um typo ali, ó, que eu vou corrigir depois. Ficou meu avô. Typo? Tem typo? Onde tem typo? Fala aí. Tá ali meu avó, em vez de meu avô. Eu também não tinha pegado. É mesmo, verdade. Então, mas será? Porque, assim, meu avô ficou nessa daí, que mulher nenhuma me mete medo, não sei o que, não sei não, porque, né, a família tem um históricozinho aí e tal. Então, assim, meu avô era quando? Nasceu em 1900 e lá vai fumaça. Então, 20 deve ter sido, né? 20 e poucos. 20? 20 meus avós nasceram na década de 20. Década de 20 pode ser, acho que é por aí mesmo. 10 ou 20. Depois eu pergunto para minha mãe. Mas a galera que começa, que veio procurando saliência aqui nesse texto, já recebeu um pouco de saliência no primeiro parágrafo. Já recebeu indícios aí de que você vai falar de saliência, certo? Mas não só isso. Aqui eu quis mandar uma real, porque, não sei, tem gente que até hoje ainda fica metendo essa, né? De que, pô, nunca brochei, não sei o que lá. Irmão, complicado isso aí, né? Não condiz com uma pessoa que tem uma vida ativa, né? Porque uma pessoa que vive, já viveu, certo, Jana? Certo. E assim, é o famoso, não é o que acontece, mas é o que você vai fazer com o que acontece. Por isso, o língua e dedo. Porque assim, não precisa, se você, broxou, não precisa terminar tudo ali, meu Deus, não podemos transar. Calma aí, por que você tá falando saliência essa hora? Porque agora a gente fala saliência. Eu gosto. Isso não é sobre. A gente pode depois lançar um mais 18, uma versão mais 18 desse texto, mas aqui você não vai ficar dando dicas aí de coito. Dica de coito, meu Deus. Entendi. Aqui não é o espaço para isso. Tá certo. Apesar de a gente ter um título aí muito sugestivo. Exato. Mas não estamos aqui para isso, dona Jana. É só mesmo que eu resolvi dar essa cutucada aí na galera que diz que nunca broxou, porque, gente, quem nunca, né? E se eu vou falar isso mesmo? Ou para você? Olha, meti essa, você acredita?
Não, eu acredito, mas achei Gente, interessante. essa é real. Ele tinha várias frases e canções icônicas, até uma que ficou tocando aqui, teve uma festa de aniversário, não sei, Nossa, que rolou verdade. aqui, e tava rolando de tudo, né? Aí estavam rolando ali Marchinha. marchinhas homofóbicas, Cara, tocou até música de festa junina, juro por Deus. tocou, então, fiquei confuso. Eu não entendi Fiquei também. Eu realmente fiquei, confuso. caralho. E aí, dentre isso tudo, tocou Boemia, Aqui Me Tens de Regresso, que meu avô cantarolava. Então, assim, lembrei do meu avô ali também, Gostei. durante aquele encontro, que acabou me perturbando bastante, porque foi domingo, eu estava escrevendo, não me Foi domingo ajudou. à tarde. É. Tava, Mas tava... terminou cedo, pelo menos. Então a gente ficou um pouco menos. Exato, exato. Mas, prosseguindo aqui, meu avô tinha, sim, realmente essa frase, né, icônica aí, que ele, né, enchia o peito aí na hora de proferir. Vamos lá, continuar o texto então. Ainda assim, essa história de língua e dedo chegou até mim, e entre dedadas e linguadas, de maneira um tanto destemida, cheguei até aqui. Quer que eu continue ou você quer falar sobre isso? Só que assim, não vamos mentir e dizer que o medo não existe, até porque um pau duro sem aditivos é sempre honesto. E a verdade da frase repetida pelo meu avô mora justamente em saber que, no fim das contas, a ausência do membro em riste não é o fim do mundo. A brochada é transcendental, não enxerga gênero, não se limita ao sexo. E se você chegou até aqui ainda pela fofoca, na fissura por saber se eu já brochei ou não, vou facilitar sua vida listando algumas brochadas que guardo no coração. Então, aqui vocês vão perceber que durante o texto existem alguns momentos que a brochada vai estar com X, a brochada vai estar com Sim. CH. A gente está falando isso porque tem uma galera que está só ouvindo e não está lendo, né? Então, é bom que vocês saibam que existe uma certa intencionalidade nisso e vocês entendam como queiram o uso desse CH ou desse X. Certo, dona Sim, Jana? certíssimo. Mas, assim, se você fosse pensar qual seria a diferença, né, dessa brochada com CH, dessa brochada com X? Para diferença prática, Na prática. uma envolve um pincel e a outra envolve outra Ok, coisa. ok, maravilha, perfeito, perfeito, perfeito. Então, já que temos essa licença poética aí, né, vamos lá, prosseguindo para o próximo parágrafo. Você não vai elaborar todo esse trecho aí? O que você quer que eu elabore? Fala Pô, comigo. você tá falando de um monte de coisa, você tá falando aí que, ó, um pau duro sem adjetivos é sempre honesto. Você vai passar por essa frase e não vai fazer nenhum comentário. Mas o que mais há a se dizer? Não, porque, né, como eu disse aqui, né, o membro em riche, ele fala por si só, Sim. certo? Então, se ele está ali, se ele se fez presente, é porque realmente algo de agradável está acontecendo. Uhum. É, sim. Existe uma expectativa, certo? Sim. E existe também uma motivação, Sim. existe uma excitação, Um tesão, um tesão, que é, ou vamos falar seja, bastante. a gente já tem ali, né, nessa visão, muita coisa sendo dita, Sim, certo? gostei. Agora sim, é aquela coisa, a gente está utilizando aqui, né, toda essa questão sexual aqui para chegar num ponto que é a bruxada, ela é transcendental, Uhum. ela não se limita a gênero. E Verdade. não, Aí agora que começamos a falar. certo? Agora que Começamos nós a falar agora? começamos a falar. Agora sim. Então tá bom. Então a galera que ficou aqui pela fofoca para saber, né, Uhum. se alguém já tinha broxado ou não, para saber, essa galera aqui já teve o que queria e agora a gente pode começar a falar algumas outras coisinhas, né, Jana? Então vamos lá. Uma das primeiras aconteceu no auge da paldurecência. Estava eu lá, jovem professor, animado com a possibilidade de dar um grande passo na carreira, mas ainda bem apegado ao lugar que havia me acolhido e dado a primeira oportunidade. Foi numa segunda-feira pela manhã, bem cedo. Cheguei no curso de inglês que trabalhava e encontrei a sala suja. Comentei com minha chefe. Ela respondeu que só eu me incomodava. Não deu outra, brochei. Mas seguindo o sábio dizer do Voldemiro, botei a língua para trabalhar e fui fazer um oral. Digo, uma prova oral. Só faltava essa etapa para ser aprovado para um outro curso muito maior e que pagava mais. E não é que meu oral era bom?
me contrataram. E eu, incomodado, me mudei. Exato. Então começou já. Aqui. Começou expectativas, saliências, realidade, lição de vida. É isso. Não sei se pode, assim, para algumas pessoas pode ser, né, que seja uma lição de vida. Eu estava só compartilhando aí parte da minha jornada, né? Mas essa foi uma parte muito interessante, cara, porque esse curso, acho que eu não vou mencionar o nome aqui, né? Mas assim, foi um curso que realmente abriu as portas para mim ali. Eu fui muito bem recebido, é um lugar que eu sou agradecido até hoje, mas em determinado momento já não fazia mais sentido estar ali. E eu estava meio que protelando aquilo, sabe? Achando desculpas para não ir, porque o que aconteceu foi o seguinte: eu estava dando aula nesse curso e estava dando aula também na FATEC na época. E aí eu fui aprovado no concurso para dar aula no município do Rio. Então eu larguei a FATEC e fui dar aula no município. Então eu saí de uma carga horária de 40 horas na FATEC e eu tinha passado num concurso de 16 horas, que ia pagar a mesma coisa, porque eu era contratado da FATEC. Então, eu já tinha dado esse passo, e isso tudo aconteceu na mesma época que eu estava nesse curso de inglês aqui, mas eu tinha feito a prova escrita para um outro curso, que é um curso grande. Hoje em dia, né, a gente sabe o que aconteceu com os cursos de inglês, mas naquela época era ali um dos maiores aqui do Rio, né? Então, falei, pô, passei na prova escrita, estavam, né, me ligando direto para fazer a prova oral, mas eu estava naquela, pô, acabei de fazer uma mudança grande na minha carreira, eu gosto de trabalhar aqui, acho que eu não vou, sabe? Acho que é melhor eu ficar pelo menos mais 6 meses aqui e ver qual é. E aí significa que uma brochada foi o suficiente para você falar, puxa, eu tenho que ficar tolerando isso mesmo, né? Tipo, foi um motivador da mudança, é isso? Dá para dizer que a brochada motivou a mudança? Sabe aquela parada que é tipo a gota d'água? Sabe? Porque assim, eu já tinha outros motivos, e não motivos negativos só para sair, né? Eu já tinha, como eu te falei aí, já tinha essa oportunidade surgindo e tudo mais. E aí eu falei, cara, para que eu vou ficar me estressando com isso, sabe? Se esse outro curso paga melhor, esse outro curso, de certa forma, vai ser um desafio na minha carreira, eu vou conseguir ali também crescer profissionalmente, né? Até melhorar o meu inglês e tudo mais. E aí eu falei, beleza, só eu que estou incomodado? Isso só me incomoda? Então talvez não seja o caso de eu continuar aqui. E aí rolou essa brochada e eu falei, bom, vamos lá, vamos partir para outra. E aí o que a gente faz com as nossas brochadas, né, dona Jana? Para onde é que nossas brochadas vão nos levar? Porque você pode dar uma brochada e continuar ali naquele lugar, você pode se lamentar, você pode dizer que isso nunca aconteceu com você, mas você pode também pegar essa brochada e fazer dela uma oportunidade. Sim, porque a brochada, ela é uma frustração, né? Ela gera uma frustração ou ela é provocada por uma frustração. E aí é isso, é o que eu falei lá no começo, assim, o que acontece não é necessariamente a grande questão aqui, é o que você faz com o que acontece. Então é tipo como você reage àquilo. E assim, temos que tomar um cuidado, eu acho, de não entrar num papo coach meio barato, assim, de tipo, vamos aproveitar qualquer coisa ruim, a gente vai transformar em uma coisa boa, tal. Não é isso. É uma questão um pouco mais, não é não lamentar uma coisa ruim ou não se indignar, sei lá, se for o caso, mas é mais tipo, ok, eu já estou frustrada, a frustração já está dada aqui. Então, o que eu vou fazer com isso? Ou foi o que você falou, ou você não vai fazer nada e você vai seguir frustrado, ou você pode tentar mudar para evitar outras frustrações similares, né? E aí o Tazo fez um comentário aqui no chat que foi o seguinte: a sabedoria que me foi ensinada foi: merda acontece. O que muda é quanto tempo você demora para puxar a descarga. Adorei a metáfora escatológica perfeita, exatamente isso. Realmente é uma questão. Eu gosto isso. muito desse pensamento, dessa sabedoria aí que Tazo compartilhou com a gente, porque ela é realmente válida. Então, quanto mais você deixa lá, mais vai feder. Só que no caso da brochada, ela não necessariamente é uma merda, assim, sabe? Ela só aconteceu. Porque acontece, assim, eu nem agora, né, olhando para trás, né, e repensando tudo aquilo ali,
talvez a pessoa que me disse isso, né, não tenha nem dito por mal, mas pegou um Diogo que já estava fazendo um movimento que só faltava um empurrãozinho ali para meter o pé, sabe? Então, querendo ou não, a gente também tem que começar a olhar em volta e ver se a gente realmente ainda pertence ao lugar que a gente está. Acho que a questão real é essa. E aí, quando você começa a se sentir muito frustrado e tal, eu brinco que eu sempre tive meio que um prazo de validade nos empregos que eu passei. Assim, passava de 4 anos, eu já começava a ficar tipo, já quero mudar, sabe? E aí foi isso, acabou ocorrendo isso. Assim, eu acho que a minha média foi por ali, entre 3 e 5 anos, eu sempre arranjava alguma coisa melhor que eu digo, né? Tanto no sentido financeiro quanto no sentido de oferecer algum desafio e tal, e meti o pé. Sim. E nesse caso, eu acho, pegando o caso em si, né, não a metáfora, eu acho que o lance dela ter falado que a sala tá suja não te incomodava foi uma coisa pequena, mas eu acho que ela meio que evidenciou para você que aquele lugar não tinha as mesmas preocupações que você, de certa forma. Então, você é uma pessoa caprichosa, você é uma pessoa que gosta de fazer as coisas direitinho e tal. E não é todo lugar que é assim, tem lugar que está mais interessado em ter o máximo possível de aluno e se isso e render e lucrar o máximo. Então, se isso significa não ter uma faxineira, porque ninguém se interessa, não vou ter uma faxineira, entendeu? Então, eu acho que isso é legal também. Eu acho que nessa idade você já tinha essa consciência, que eu sei que é uma coisa que foi sendo afinada aí ao longo dos anos, né? Mas você já tinha uma consciência também de, tipo, o que é importante para você e onde se traçam os limites. Não era uma questão da sala suja, era uma questão de, tipo, não estar fazendo aquilo pela mesma coisa que você estava fazendo, que era ensinar pessoas, dar o melhor seu, né? E você, quando você dá o seu melhor, você quer estar com pessoas que deem o seu melhor também. E eu não usei o seu melhor como uma piadinha, tá? Era um curso menor, né? Eles não tinham um faxineiro, né? Eles não tinham uma pessoa que estava lá sempre para limpar e tudo mais, mas ainda assim eles tinham a possibilidade de manter aquilo ali minimamente organizado, né? Então acabou que isso bateu no lugar e no momento ali que era um momento realmente de mudança, era um momento em que é muito emblemático quando a brochada acontece, porque nunca é uma coisa só, né? Sempre existe uma conjunção de fatores ali. Então era realmente esse momento aí, era esse momento no qual o universo estava ali, né, alinhando os planetas e tudo mais, e aí, bom, preciso dar meu próximo passo. Boa. Sigamos, então. Anos depois, ainda no auge da adolescência, o mesmo local que havia aprovado o meu oral insistia em me dizer que minhas aulas sempre tinham algo a melhorar. Brochei, né? É claro que eu poderia fazer isso ou aquilo diferente, até porque existem infinitas maneiras de se fazer algo. É claro que a gente sempre pode melhorar. Mas na boa, o melhor que eu poderia fazer, eu fazia. E sem modéstia alguma, minhas aulas renderam muitos orgasmos por aí. Beijava sempre o gramado antes de entrar em campo, fazia gol de cabeça, tirava a camisa para comemorar e o caralho. No fim, estava sempre nos braços da torcida. Brochei e fiquei puto. Apelei para os dedos. Comecei a dedar o teclado até atingir a letra G. E não deu outra. Me tornei escritor. Mas vamos lá, peraí. Ele Antes é de chegar muito aí, malandrinho com as metáforas. tem um monte de coisa rolando aqui que eu queria pontuar. Vai. E eu acho que a primeira é quando você está num lugar e você tem sempre essa sensação de que você nunca é bom o suficiente, né? Isso acontece muito em empresa. Eles sempre têm esse discurso de sempre há algo a melhorar, sempre há espaço para você entregar mais e tal. Então, esse curso para o qual eu acabei, né, migrando depois que eu saí daquele curso anterior, era um curso muito bom, era um curso que conseguiu me dar ali muitas oportunidades e tudo mais, mas eles tinham essa de ficar assistindo a sua aula e sempre ter algo a melhorar. Então, era sempre esse feedback. Assim, não importa a aula que você tenha dado, não importa o quanto os alunos tenham gostado e tudo mais, sempre há espaço para melhora. Só que aí, primeiro que isso me pega num lugar muito que me deixa muito puto, assim, que é aquele negócio aquele feedback, sabe aquele feedback quando a pessoa chega para você e fala, então, mas você poderia, mas você poderia.
Irmão, poder, eu posso tudo. Se eu não fiz desse jeito, foi porque eu não quis ou porque eu não pude. Então, esse é o tipo de feedback que já me deixa broxado, assim. Você chegar para mim e falar, mas você não acha que você poderia? Porra, acho que eu poderia. Não fiz porque era justamente eu dando aula ali, e quem decide o que é melhor para minha aula e para meus alunos sou eu, não é você que veio aqui me assistir uma vez na vida ou tá na morte. E aí você começa a entrar nessa, sabe, de uma frustração, porque você tem um feedback ótimo dos alunos, você tem um feedback ótimo da sua equipe, mas quando vem alguém do acadêmico assistir, você sempre tem algo a melhorar. Nunca é bom bastante. Então, é uma lógica que é muito doida ali e que muitas empresas adotam, né, esse tipo de dinâmica, mas para alguém que tem a consciência do que entrega, é bem frustrante. E eu acho que tem um pouco também de como as pessoas colocam isso, porque eu não sei exatamente como eram esses feedbacks, mas eu tendo a imaginar que eram feedbacks zero precisos. Não é assim, Diogo, você está atrasando, chegue no horário correto. Ou então, Diogo, você está, sei lá, não deixa os seus alunos fazerem perguntas, sei lá, coisas precisas que você pode realmente. Ah, não, beleza. Faz sentido, então eu vou fazer isso. Provavelmente, que eu acho que essa é a tendência desse tipo de feedback que vem pela necessidade de fazer feedback e não para, de fato, melhorar, que era uma coisa mais vaga. Até quando você fala disso, de você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo. É uma coisa muito vaga, né? Inclusive, é uma coisa que a gente, quando a gente escreve, a gente tem um pouco isso, né? Você está editando uma história agora, e eu comentei algumas coisas, e você ficou tipo, mas como que eu faço isso? Eu não sei exatamente onde fazer isso. Então, foi uma coisa um pouco menos precisa, até porque eu não sabia identificar exatamente como fazer aquela minha sugestão, né? Apesar de ser uma sugestão mais específica, mas isso realmente é mais difícil de agir com isso, né? E eu acho que isso incomoda bastante. Incomoda justamente porque é uma coisa muito vaga, né? Você fica sempre naquele feedback que é um feedback no qual, olha, poderia ser diferente, mas eu não sei te dizer exatamente o quê. Ou então eu até sei te dizer o quê, mas isso aqui que eu estou trazendo não necessariamente funcionaria melhor do que o que você fez. E aí você está sempre numa situação na qual você nunca entregou o suficiente para aquela pessoa que está ali assistindo, mas existe um outro público ali, que é o público que realmente importa, que são os seus alunos, te dando um feedback mega positivo, né? Então você tem aí, pelo menos nesse caso, eu tinha aí a possibilidade de ter esse outro feedback, e ele fez toda a diferença. Foi com base nesse feedback aí que eu acabei me tocando que, pô, eu consigo focar em dar aulas particulares. Eu não preciso me submeter a ter um intermediador entre eu e os meus alunos. E aí começa-se uma trajetória aí do Diogo como professor particular. Aqui eu já cortei direto para o Diogo escritor, porque essa parte do Diogo escritor foi realmente o que mudou tudo. Ser professor particular acabou sendo ali parte do meu caminho e parte do que eu gosto de fazer, né? Tanto é que a gente continua aqui no Fantástico Guia, compartilhando nossa jornada, tendo muito dessa perspectiva que eu tinha como professor, né? De me colocar muito mais como alguém que já aprendeu e só está ensinando o que aprendeu do que alguém que é detentor do conhecimento e está ali para passar todo esse conhecimento, toda essa sabedoria. Eu não concordo muito com essa visão, né, do que é ser professor. Então, foi importante passar por isso, né? Foi importante dar essa brochada aí, porque você começa também a elaborar uma autocrítica. E, cara, essa autocrítica é fundamental, porque a gente, pelo menos eu me conheço, eu conheço você, a gente tende muito a partir para aquela síndrome do impostor, justamente porque a gente se cobra muito. E, pô, se você é uma pessoa que naturalmente se cobra bastante e ainda assim você está vendo valor no que você está entregando, você tem que dar voz a essa vozinha que está dentro de você, sabe? Você tem que ouvir essa vozinha. Ela precisa ter algum significado, algum porquê de estar ali, né? Porque quando a gente desenvolve essa autocrítica, a gente também para de se submeter a certas coisas e começa a vislumbrar aí outros caminhos, né?
Sim, eu acho também que você ter tido feedback das pessoas que importavam também impediu que você cogitasse que a sua discordância daquele feedback fosse prepotência, ou fosse uma coisa tipo, não, eu sei o que eu tô fazendo. Não é isso, é diferente. Tem gente que não escuta nada e fala, eu sei o que eu tô fazendo e dane-se, e pode saber de fato ou pode não, aí, né? É uma coisa que não tem como a gente saber, cada caso é um caso, mas no seu caso foi o que você falou, você tinha um feedback das pessoas que mais importavam, inclusive de outros lugares onde você já tinha dado aula de formas muito parecidas, então você tinha outros feedbacks para respaldar que aquilo que... E assim, eu acho até interessante, porque você estava no começo da carreira ainda, de certa forma, né? E você fez esse movimento de bater o pé, porque é muito comum também quando a gente está no começo de uma carreira, e isso é até legal para quem está transicionando para uma carreira no mercado editorial também ter essa coisa, a gente fala muito sobre isso no grupo de vivências editoriais, que você precisa também defender que você acha que é o que você sabe fazer. Você não pode permitir que a sua pouca experiência faça com que as pessoas possam, tipo, te sugerir coisas que não necessariamente você concorda, entendeu? Então, é uma coisa delicada ali, existe uma linha delicada, porque é isso, principalmente quando você está começando, você tem que ter muito discernimento de, não, essa pessoa está falando isso para me ajudar, e isso é uma coisa legal para eu absorver para esse trabalho, para os próximos trabalhos. Ou então, não, essa pessoa está falando uma coisa que é importante para ela, que é interessante para ela, ou às vezes até que a beneficia e não me beneficia. Então, assim, eu tenho que botar meu pé firme e falar, não, eu discordo. Né? Isso não precisa gerar um conflito também, né? Não necessariamente precisa ser uma briga, uma coisa. Não, é só assim, não, na verdade eu não concordo, e é isso aí. Ou então gerar uma outra mudança, como essa que aconteceu com você, né? Que você vai falar ainda, que você vai, né? Falou de virar professor particular e tal, mas que também te direcionou para essa outra carreira, que era a carreira da escrita, né? Que era uma carreira que, tipo, é mais independente, de certa forma, né? Por mais que a gente tenha gatekeepers e tudo mais, é uma carreira que você pode fazer as coisas do seu jeito. Então, pode, mas ainda assim, eu acho que por isso que também é muito importante a gente estar batendo nessa tecla aí da autocrítica. Por quê? Porque é muito comum dentro do nosso mercado, né, a gente se deparar com alguns autores aí, principalmente autores iniciantes, pagando pelo serviço de leitura crítica, né? Então, sempre que você se coloca numa dinâmica dessas, né, que você paga alguém para fazer uma leitura crítica, você está dando poder àquela pessoa, né? E é claro que, se você está procurando leitura crítica, o que você mais quer é ter realmente esse outro olhar, mas nem sempre você está procurando esse outro olhar no lugar certo e com a pessoa certa, né? Então, você desenvolver a sua autocrítica também te ajuda bastante a não cair em furadas aí dentro do mercado editorial, porque, no fim das contas, se você está num lugar de insegurança, está num lugar no qual você sente que você ainda não está pronto, mas que você precisa, de certa forma, entender um pouco mais da sua escrita, você acaba se colocando numa situação de uma certa vulnerabilidade que, para alguns autores, acaba sendo prejudicial, a depender de quem eles acabem contratando aí. Então, por isso que eu sou sempre muito reticente em relação à leitura crítica. Eu acho um serviço válido, mas eu também acredito que tem que ser feito com responsabilidade. Você tem que saber quem é que você quer que leia, e nem sempre uma pessoa que é capacitada para fazer leitura crítica vai ser a melhor pessoa para ler aquela obra. E eu digo mais, inclusive, às vezes a melhor pessoa para ler aquela obra não vai te encontrar no melhor momento para receber esse tipo de feedback. Exato. E a pessoa pode fazer o feedback de uma forma gentil, não é isso? Tem pessoas mais bruscas, tem pessoas menos bruscas, mas às vezes até um feedback carinhoso, cuidadoso, num momento de fragilidade, cara, é o suficiente para, às vezes, fazer o quê? A pessoa broxar. Literalmente literalmente não, no caso, esse literalmente é o literalmente que não é literalmente. Talvez literalmente. Talvez literalmente, falar, fica pensando naquele feedback que ela levou e não consigo, pode ser. Mas assim, faz a pessoa broxar de tipo, poxa, sabe, eu fiz o meu melhor, ela acha que fez, ela não sabe que ela pode fazer melhor ainda. Eu fiz o meu melhor e não é tão bom assim, sabe? Inclusive, é uma coisa tergiversando total aqui, mas quando é importante que as pessoas tenham em mente, que pessoas que escrevem e tal, que quando você pede um feedback, a pior coisa que você pode fazer
é pedir um feedback esperando que a pessoa responda que é tudo maravilhoso, perfeito e que faça um ou outro comentáriozinho. Quando você pede um feedback profissional, assim, tudo mais, em geral, vão vir muito mais comentários, entre aspas, de críticas do que elogios, e tá certo, esse é o formato da leitura crítica, né? Então a gente tem que ter um pouco de noção também de o que a gente quer com aquele serviço, né? Então, importante isso, essa vulnerabilidade aí. Foi o que você falou, né? Existem aí 2 tipos de escritores, né? Aqueles que vão achar que minha obra é uma obra-prima e quem é você para falar isso dela, para tecer qualquer comentário sobre ela, mas também tem uma galera que se coloca num lugar na qual ela é uma eterna aprendiz, assim, que tal sempre, nossa, que bom que você mencionou isso, nossa, que maravilha, nossa, e aí ela vai pulando, né, de mentores em mentores, e aí também, né, tem essa galera que faz consultoria, que não sei o quê. E assim você entra num ciclo no qual você nunca está pronto, né? Você nunca se julga capaz de fazer alguma coisa sem pedir a permissão para alguém. Então, vamos, né, nos permitir aí também ter um pouco mais de autocrítica, né? Desenvolver essa autocrítica aí na vida e na escrita também, por consequência, porque ela vai fazer com que também a gente pare de se sabotar, porque eu acho que é meio que uma sabotagem, né? Quando você tá num desses extremos, né? Quando você é o escritor perfeito, intocável, que não admite críticas, o intocável, e quando você é aquele ali que adora tomar uma porrada. Só tem 6 anos que eu tô fazendo aqui. Tipo, fica nesse masoquismo aí, sabe? Tipo, goza ao ver alguém ali falando da sua obra, metendo pau na tua obra e tal. Assim, beleza, entendo da onde vem isso, mas, né, se a gente quer evoluir, né, como escritores e tudo mais, acho que um pouquinho mais de autocrítica ajuda. Sim, a Pamela fez um comentário aqui, mas antes, usando aí a temática do texto, você falou, de nunca tá pronto, tem uma hora que a gente precisa parar com as preliminares, gente. Preliminares são importantes, mas tem uma hora que é demais. Então, a gente tem que saber também a hora do momento de meter o pau na escrita, desce o pau, entendeu? Gostou? Porque aí podem ser várias coisas, se meter o pau aí, né? Foi bom. Vamos ao seguinte comentário. Esse texto é muito maneiro, até porque usar a autocrítica para evitar se acomodar e buscar outras coisas, ao invés de deixar isso paralisar a gente, é bem importante. Exatamente. Assim, às vezes é isso, né? Aquele empurrãozinho que falta, sabe? Porque se a gente deixar para a gente se desacomodar, é difícil, a gente já está acomodado, né? Então, a gente gosta, não é nem evitar se acomodar, Pamela, acho que é continuar acomodado, né? E assim, nada contra estar acomodado, tá? Isso eu deixo bem claro que a gente tá. Isso é muito falado aí recentemente, está sendo muito falado sobre sair da zona de conforto. Devo ou não devo sair da zona de conforto? A ideia aqui não é, se você está confortável, se você está gostando dos resultados das coisas que você está fazendo, fique na sua zona de conforto. Mas, no caso, por exemplo, do Diogo, ele tinha uma coceira de fazer uma outra coisa, uma coceira de ter uma carreira na arte e tal, que foi muito similar ao que eu tive quando eu saí total da minha zona de conforto também, de trabalhar na indústria, ganhando salário, CLT, né, que foi o texto que a gente falou semana passada, a gente falou sobre isso, mas, então, é sair da zona de conforto porque a gente tem um outro objetivo que a gente só vai alcançar ele saindo da zona de conforto, e ele é mais importante do que a zona de conforto em si. Então, é o momento de sair mesmo, né? Exato. Prosseguimos? Prosseguimos, agora é só o finzinho, né? Se rolaram outras brochadas por aí, muitas. Coisa de gente transante. Essa foi com CH, hein? Essa foi com CH. Você viu, né? Você viu? Coisa de gente transante. Gente que vira e mexe, acha algo broxante. Mas eu tenho língua. Você viu que eu. Um X. Exato. Mas eu tenho língua, dedos e um jeito só meu. Afinal, nessa de escrever, me descobri artista. E só eu pinto como eu pinto. Olha, que genial, hein? Nossa Senhora. Não conseguiu não fazer essa piadinha, né? Eu não... Você me conhece. Eu não consigo, né, ficar muito tempo sem soltar alguma coisa do tipo. Então, desculpem, mas zero... Foi... Né? Não, tava no zero tema. arrependimento, zero arrependimento. Tema. E assim, a gente tá falando muito de autocrítica e tal, né? Vira e mexe, né? Quando eu tô em rede social, principalmente quando é Twitter ou similares, eu vejo alguém... algumas pessoas deveriam ter um pouco mais de síndrome de impostor, não sei o quê. Gente, manda essas pessoas a merda, no fim das contas, tá ligado? Porque assim,
foda-se, faz o que você quer, tá ligado? Faz o que você quer. Eu acho que a gente tem aí muita gente que não tem realmente muito talento, mas tem cara de pau, e vai lá e faz e acontece. Tem aos montes, mas assim, a gente tem muita gente boa, que acaba se podando justamente porque cai em discursos como esse, sabe? Então, assim, não tenham mais síndrome de impostor, não se reprimam, deixem Não se realmente reprimam. fluir, não se reprimam, deixem fluir, porque realmente, assim, não vale a pena, sabe? Exato. Acabou Acabou o quê? o texto? Vamos falar de coisas mais gerais? Mais gerais? Ah, vamos falar de coisas mais gerais. Vamos. Vamos subir aqui um pouquinho. Ah, meu vovô passou ali novamente. Passou. Peraí, só um pouquinho. Ô, vó, olha, eu acho que seu microfone tá abrindo e fechando. Acho que deve ser o gatinho causando. Deixa ele falar, deixa ele falar. O gatinho tá querendo falar, exatamente. Tá com Deixa muito ele cara miar. de interferência felina. Teve um dia dele, foi com a vó, olha, que eu falei, Não acho que o sei, gato subiu foi? no teclado. Ah, não, acho que foi a Gé. Era mesmo? Ah, não, era o mesmo gato, viu? Ó. Gente, eu tô muito. Hoje é dia do gato, gente. Foi isso. Ele tá no teclado, é por isso, entendeu? Ele Entendi. tá querendo fazer Entendi. essa. Tadinho. Desculpa, gatinho. Foi desalojado. Mas eu sou suspeito, né, para falar, mas assim, eu acho que esse é um texto que, no fim das contas, traz essa reflexão de a gente tem recursos e a gente tem que ter ciência de que a gente tem esses recursos, sabe? Então, se vocês estão insatisfeitos, se alguma coisa rolou e vocês estão aí pensando 2, 3, 4 vezes se não é hora de mudar, talvez seja. Sim. Talvez realmente seja essa hora. Eu acho que esse texto tem várias lições, assim, né? Brincadeiras à parte com as metáforas. Eu acho que tem essa, com certeza, de nós temos muitos recursos e a gente pode agir com esses recursos. E aí, de novo, eu vou bater aqui. A gente está falando muito da coisa profissional, né? Mas isso serve para qualquer coisa. É sair de um relacionamento, sair de uma casa que, né, de mudar de aluguel e tal, de ir para outro lugar. Ou então dar um passo de sair do aluguel e, sei lá, fazer um financiamento. Todas essas coisas, elas. A gente tem que pensar nesses recursos que a gente tem. Eu acho que tem uma outra coisa aqui também, que a gente pintalgou ali durante o encontro, mas que é a questão de você estar no lugar onde você tem tesão de estar. E aí, de novo, se aplica tudo. Profissional, então você está no trabalho que você tem tesão, um relacionamento que te dá tesão, e daí eu não estou falando necessariamente de um tesão sexual, mas tudo, né? Tudo, acho que é importante ter essa coisa, porque assim, é isso, a gente se acostuma com o que é confortável. E não, eu sou adepta, eu sou taurina, vou trazer jovem mística zodiacal, que eu não sou muito do zodíaco, eu não manjo muito. Mas eu sou taurina, e taurina é muito assim, eu gosto do meu conforto, das minhas coisinhas, do meu jeitinho, nanana. Mas tem uma coisa em mim também que me move muito nessa questão de eu fazer coisas que eu estou gostando. Então, assim, eu larguei meu emprego todo estável, bonitinho, CLT, para fazer, né, trabalhar com tradução, escrita e tudo mais. Eu saí lá da casa dos meus pais, que era uma casa, né, tipo, porra, um padrão de vida super legal, para vir aqui para o Rio de Janeiro, porque aqui eu acho que tem oportunidades que eu quero ter, porque eu tô morando com uma pessoa que é importante para mim e tudo mais. Então, assim, são coisas que a gente precisa ter isso. A gente precisa ter, acho que, essa visão de que, às vezes, a gente vai abrindo mão do tesão das coisas da vida para a gente ter uma estabilidade, e embora a estabilidade financeira, principalmente, seja essencial no mundo que a gente está, às vezes a gente pode sim dar esse passo de esse sair dessa zona de conforto com segurança, de uma forma que, né, vai levar a gente para um lugar melhor. Então, assim, acho que todas os seus movimentos, Diogo, foram de um lugar que você estava estabelecido para um lugar que você não ia abrir mão de coisas importantes, tipo, um salário e tudo mais, e que ia te fazer mais feliz. Então, você estava dentro de uma segurança ali, procurando um lugar que te desse mais tesão, né? Então, e eu só vou adicionar uma coisa pequena aqui. Estava dentro de uma falsa segurança. Perfeito. Essa é que é a grande questão, assim, porque a gente fica muito acostumado, né, a ficar, a normalizar algumas coisas, porque a gente sabe que vai dar um trabalho mudar. Então,
quando você entende que quanto mais você adia a mudança, mais você adia o tesão realmente, sabe? Mais você adia esse momento no qual... Porque, vamos ser sinceros, né? Dá muito prazer. É um gozo realmente você chegar, né, para um chefe e falar assim, irmão, tô pedindo as contas. Tchau, vou Sim, viver minha vida. Foda-se você. Tá ligado? Essa merda sim, que não precisa dessa porra aqui. É isso, cara. Isso sim, dá realmente. Existe um gozo nisso e a gente sabe que sim. Por quê? Porque a gente aguenta muita merda, porque a gente tem contas a pagar. sim. Essa que é a grande questão. Então, sabe aquela frase do eu reclamo, mas eu resolvo? Sim, É isso. Tá ligado? Por que você sim. resolve? Porque você tem recursos, porque você tem língua e dedo. Então, você tem todo o direito de reclamar. E reclamar faz Uhum. parte. Eu acho reclamar também muito terapêutico, já, né? Acho que a gente tem que começar a normalizar aqui, porque eu sou uma pessoa que adora reclamar. Só que eu sou uma Normalizar o reclamo. pessoa que me irrito bastante com a galera que reclama e não muda. Sim, reclama e não faz, é isso. Eu reclamo, mas eu resolvo. Exatamente. Porque, porra, eu continuo reclamando de muita coisa na minha vida. Mas eu não reclamo das mesmas coisas que eu reclamava há um ano atrás. Perfeito. Nossa, essa é uma boa análise de se fazer aí, ó. Não é uma terapia, mas é terapêutico. Você falar, Exatamente. cara, eu tô reclamando das mesmas coisas que eu reclamava há um ano atrás, há um ano. Porque, assim, isso é um sinal ruim, eu acho, assim, né? Não Bem ruim. necessariamente Bem ruim, ruim. não, mas assim, porque assim, às vezes as circunstâncias impedem que você mude determinadas coisas. Infelizmente, tem coisas que a gente não consegue mudar, a gente consegue mudar como a gente reage a uma determinada coisa, mas tem coisas que a gente não Ah, consegue mudar, então, mas aí que tá. entendeu? Mas aí que tá. Beleza, existem coisas que não dá para mudar, então você muda a maneira como você reage. Se você muda a maneira como você reage, você para de reclamar. Não necessariamente, mas eu acho que Para. você age. Vamos brigar aqui Cara, não, agora. não, ó, vou dar um Fala, exemplo. Uma questão de fala. saúde, por exemplo. Você está com uma Ah, questão de saúde há 2 anos. Tipo, hum, é uma coisa que te incomoda, é uma coisa que você não quer normalizar e você não vai normalizar, porque ela precisa ser resolvida. É uma hum. coisa que precisa ser mudada. Só que ela não depende de você. A forma como você reage a ela depende. Você pode continuar reclamando, mas você pode, da mesma forma, mas você pode agir de formas diferentes. Então você pode reclamar e achar que é o fim do mundo e ficar deprimida, né? Ou você pode reclamar e procurar uma alternativa. Entendeu? Então eu acho que é esse que é o meio que a diferença. Então, assim, claro que muitas coisas, a grande maioria das coisas, eu acho, a gente pode mudar dentro ali de um parâmetro mais seguro, a gente pode mudar e continuar reclamando ou reclamar de formas diferentes. Mas eu acho que tem muita coisa que é mais focar na reação àquilo, como eu reajo, como eu lido com aquilo, entendeu? O fato de você saber que aquilo não depende de você, eu acho que já muda muitas coisas, né? Muda, mas é aí que tá. A forma como você reage depende de você. Sim, sem dúvida. E é o mais importante, sim. Eu acho que é o mais essencial. Sem dúvidas, sem dúvidas. Então, Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci agora, pera. Você falou do. Ah, eu não lembro. Eu ia falar alguma coisa ainda na temática da metáfora, mas. Não, tudo bem. Pode pensa seguir. aí, pensa aí, pensa aí. Mas eu acho que o que a gente tem realmente que bater na tecla é essa questão de autocrítica e recursos. Uhum. É o que a gente precisa ter. Porque vira e mexe, vocês vão broxar, vira e mexe, vai rolar ali aquele momento no qual você vai dar uma desanimada, vai perceber que as coisas não fazem mais sentido para você. Mas e aí? O que você vai fazer em relação a isso? Qual que é o próximo passo? Sim. Olha, agora a gata desligou o desktop. Tô apanhando aqui das filhotas, mas voltou. A gente viu você caindo pior que eu pensei. Ai, o gato. Mas tá tudo bem. Sabe outra coisa que eu pensei aqui, Dioguinho? Que Diga. você não aborda diretamente nesse texto, mas a gente está conversando sobre isso, eu acho que me traz essa reflexão também, que é a seguinte: muitas vezes, a minha mãe fala disso, fala essa frase que eu acho muito boa, falando de motes, né, dos familiares. A minha mãe faz a brincadeirinha. Todo mundo vê todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos. Não, todo mundo vê os tombos que eu tomo, mas ninguém vê as pingas que eu bebo. Acho que é isso, né? Então, tem a brincadeira também, principalmente hoje com rede social e tal, da gente falar muito sobre as coisas boas, as coisas que estão dando certo, e não falar das coisas
broxantes e tal. Então ninguém vai lá no Twitter e fala, ô, gente, brochei hoje, mas tá tudo bem, é normal brochar, tal. E aí, o que acontece? Isso gera um efeito que eu acho que é exacerbado ainda nessa era das redes sociais, que é tipo, se isso acontece com você, eu sou o único que tô nessa situação, sabe? Eu sou a única pessoa, e claro, eu não estou falando de bruxadas, mas é isso. Tipo, eu sou a única pessoa que tá aqui nessa situação de merda, nesse emprego de merda. As pessoas que chegaram em lugares onde eu quero chegar, elas sempre tiveram um caminho tranquilo, elas não tiveram os mesmos problemas que eu, elas não tiveram os mesmos dilemas que eu. Elas foram avançando normalmente. E aí, quando você faz um texto desse e coloca o seu passo a passo, né? Passo a passo assim, seu histórico, os momentos em que você se incomodou e que você precisou tomar uma decisão e tudo mais, eu acho que isso é uma força, assim, de certa forma, para quem está numa situação ou parecida, ou, enfim, não necessariamente a mesma situação, mas está numa situação de tipo, pô, beleza, as pessoas têm esse incômodo também, só que em vez delas continuarem, elas foram lá e fizeram alguma coisa. Então, isso pode ser uma alternativa para mim, sabe? É possível a vida após demissão, sabe? Assim, tipo, acho que tem um pouco isso, assim, né? Cara, e a gente sempre tem muito cuidado, né, ao falar disso, porque nós dois fizemos aí transições de carreira e tudo mais, e a gente sempre bate nessa tecla de dizer que a gente se organizou, a gente guardou dinheiro, a gente Tinha uma rede de analisou apoio. os prós e os contras, ou seja, a gente estava ali, de certa forma, fazendo alguns movimentos, mas movimentos que eram minimamente calculados. Uhum. A gente, é claro que algumas vezes a gente se colocou em um certo risco, né? A gente, de certa forma, assumiu a possibilidade de se ferrar, mas ainda assim a gente tinha ali camadas que, querendo ou não, protegiam a gente e que a gente não ia realmente bater ali no fundo do poço. Uhum. Né? Então, é importante dizer isso e é importante também que aí a autocrítica funcione e você também tenha noção do que você pode fazer, mas o mais importante é, faça alguma coisa. Uhum. Deu a brochada? Rolou a brochada? Pense em alguma coisa para fazer. Porque se tem uma coisa que eu não me arrependi, foi de ter usado a língua e dedo quando rolou a brochada. Se não para mudar completamente a situação, a gente está falando de coisas mais extremas, sair do emprego, né, mudar de emprego, se não para isso, para mudar alguma coisa menor, assim, para mudar alguma coisa, sabe? Então muda a sua atitude no emprego, por exemplo, se for uma coisa assim, e aí você joga um pouco na mão do destino também, muda a sua atitude. Se quiserem te demitir, vão te demitir, você vai encontrar outra coisa, já está procurando outra coisa, você não está ali parado, sabe? Então acho que tem esse lado aí também. Tem, e hoje em dia a gente está aqui. Eu, né, fui aprendendo que, no fim das contas, se você faz um bom trabalho, se as pessoas gostam de você, você sempre vai ter emprego. Essa que é a grande questão, e foi assim que eu criei minha rede de alunos, e foi assim que a gente criou o Fantástico Guia, sabe? Se a gente tem ali pessoas que estão com a gente ali todo mês, depositando ali, né, dinheiro realmente, né, investindo na gente, investindo nelas, para estar conosco, é porque a gente está entregando alguma coisa. Porque se a gente não entregar, semana que vem, mês que vem, já não tem ninguém. Então, se você confia que você tem algo a entregar, vai lá e faz esse movimento. Uhum. Sim. Porque se você realmente tiver, se a sua autocrítica estiver em dia, você vai, querendo ou não, mudar a sua realidade, né? Só que é complicado, não é fácil. A gente, né, cansou de compartilhar aqui o quanto a gente bateu cabeça. Hoje em dia mesmo, quando a gente está aqui nesse momento agora, 2025, que a gente está fazendo um movimento de investir mais no Fantástico Guia e deixar de pegar alunos novos, deixar de pegar aí traduções novas, a gente está, de certa forma, reduzindo o que a gente está ganhando, entrando na nossa reserva de emergência para fazer com que o Fantástico Guia se torne a nossa principal fonte de renda. Então, é um momento arriscado? É um momento arriscado, com riscos calculados, porque a gente já construiu uma trajetória aí que nos permite correr certos riscos. E também, se der tudo errado, nos permite voltar, se não ganhando a mesma coisa que a gente ganhava, permite que a gente volte aos poucos e reconstrua com uma certa tranquilidade
aquela carreira também. Então, a gente tem um pouco isso também. A gente não tá, tipo, né, fazendo uma coisa que é irreversível. Pelo contrário, ela é completamente reversível e ela é progressiva também. A gente também consegue fazer essa progressão de mudança aí de uma forma, né, escalonada. Exato. E assim, quando eu olho para trás, e aí eu dando uma de engenheiro de obra pronta aqui, né? Mas quando eu olho para trás, eu realmente queria ter saído antes de todos os empregos que eu saí. Eu também. Eu teria saído pelo menos um ano antes de todos eles. Sim, eu também. Inclusive, lembrei que eu ia falar. Eu ia falar que a minha irmã brinca que o sonho dela é falar pro chefe dela assim, eu me demito. E ela nunca... que, tipo assim, ela se demitiu agora, pediu demissão agora, né? Faz um ano quase. Um ano não, 6 meses, sei lá, quando ela ia voltar da licença maternidade, ela achou melhor, né, pedir demissão, ela já estava querendo mudar, porque ela fazia uns turnos ruins e tal, e aí ela foi, né, foi aquele chororô, inclusive, que ela gostava muito do trabalho e tal, né, mas ela fala, meu sonho é poder chegar um dia, tipo, o meu chefe encher meu saco, e eu, tipo, bater na mesa e falar assim, me demito dessa merda. Mas isso é muito bom. Isso realmente é muito bom, e isso, querendo ou não, a gente sabe que hoje em dia acaba sendo um privilégio, né? Mas é um privilégio que dá para se construir. Dá, né? Existem caminhos aí, então pode ser que leve um pouco mais de tempo e tal, mas dá para construir esse caminho. É viável, é possível. Sim, exato. Certo, dona Jana? Rendeu, hein? Rendeu essa língua dedo aí. Irmão, vai falar de língua e dedo, não vai render? Claro que vai render. Pô, sempre rende. Vocês querem comentar alguma coisa, meu povo, das suas próprias experiências? Temos comentários, temos alguns relatos de vida. Vamos ver se alguém quer falar alguns relatos aqui. de brochadas. Brochadas que geraram gozos muito bons. Não? O Tazo falou, jamais, segredos que levarei para a tumba. Isso aí, jamais. Brochei? Nunca. Brochei? Nunca. Não precisa negar, é só não expor o que aconteceu, entendeu? Todo mundo brocha, né? Mas não precisa contar os detalhes. Olha, um dia, talvez, role o boletim de ocorrência mais 18. Versão e aí mais 18? Talvez, né? Não sei, vamos ver. Não sei que rumo a nossa vida vai tomar, né? Mas talvez um dia, quem sabe, se alguém quiser ler, sabe, verdade. A gente cria aí um boletim FG mais 18 e aí a gente pensa em compartilhar outras coisas. Por enquanto, não. Verdade. Por enquanto, a gente tá família. Family friendly. Family friendly. Isso aí. Tem a gente falando de brocha, orgasmo. Mas não, tem que normalizar certas coisas. Espera aí. Verdade. Mas não é family friendly. Claro que é, pelo amor de Deus. Não é conservador, mas não qualquer reunião de família minha é daí para baixo. Não, mas aí você é carioca, você tá no outro parâmetro. É daí para baixo. Você sabe. Não, eu sei, mas aí você tá num parâmetro carioca que não é... Pelo amor de Deus, da última vez, meu primo tava falando de anal giratório. Na frente do filho. Meu primo estava falando de anal giratório, fazendo movimentos no meio da sala. Gente, juro por Deus. Não foi que ele estava apenas falando, ele estava falando que a vencedora do prêmio de melhor anal giratório é lá do bairro dele, que ele conhecia, que ele foi ver o vídeo dele, falou que ela foi girando, ele eu conheço ela. Aí a tia do Diogo, mais conservadora, lá, ai, credo. Ela, tipo, em choque. O cunhado do Diogo, assim, ó. É sobre isso. Então, participar das minhas reuniões de família é daí para baixo. É uma experiência então, assim, interessante. Pelo menos da minha família tá friendly. Não sei da família de vocês, mas pelo menos. A Pamela tá rindo aqui. Você é carioca, me pegou. Mas é que eu tive um choque cultural, assim. Tipo, e olha que assim, eu falo palavrão, meu irmão fala palavrão, meu pai fala palavrão. Minha mãe não. Minha mãe, ela é mais... Ela não gosta, assim, mas a gente fala o tempo todo. Meu pai fala bastante. Mas aí, quando eu cheguei aqui, é muito engraçado. Às vezes a sua mãe gritando com os cachorros. Caraca, filha da puta! E tá tudo bem, normal. Ela é, tipo, um cachorro mais amorosa do cachorro, só falta... O cachorro dorme com ela. Ela, filha da puta! Tropecei em você, desgraçado! É muito bom. Rola um choque cultural, né? Quando você vem pro Rio. Mas tá tudo bem. Ninguém tá brigando. Tá tudo às vezes eu demorei um pouco para absorver aí essa cultura, mas já estou ciente. Faz parte. Aos pouquinhos você se adapta ao Rio de Janeiro. E, dona Jana, bom, acho que não temos mais relatos. Lembrem-se que, se vocês quiserem criar alguma coisa
né? Enviem para o fantasticoguia@gmail.com. Pode ser um texto, podem ser foto. Não quer foto de brochada, não, tá? Por favor, não. Só se for uma Vamos deixar isso brocha. claro aqui. Vamos Se deixar for isso igual. claro aqui. Não, pode ser de uma brocha se for tipo o exercício da Volha. Pode. Entendeu? Tipo, pode, em tá várias fotos, objetos do cotidiano, por exemplo. Tá valendo. Assim tá valendo. Aí vai. Tá? Mas qualquer tipo de arte que vocês criem, com base aqui no nosso tipo uma terapia, é válida e a gente quer ver. Então, enviem lá para o fantasticoguia@gmail.com. É ponto .com só, né? Só .com. É isso. Então é isso, dona Jana. Vamos, deixa eu parar de gravar, então. só Primeiro, né? gravar, dando tchau para a galera Isso. que está ouvindo, mas a gente ainda fica aqui para dar tchau para os nossos fechamentos. Pode ser? Pode ser, então vamos terminar mais um, tipo uma terapia, que não é terapia. Mas é terapêutico. É isso. Beijo, gente. Beijo, Jana.